A gente volta a falar sobre um tema delicado e que tem deixado muitos pais preocupados no país. As denúncias sobre a adultização de crianças e a falta de controle em relação aos conteúdos digitais que chegam até os menores. Repórter André Anelli, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, o Congresso parece que tem pressa e quando Hugo Motta pretende votar o projeto sobre esse assunto que ganhou força nos últimos dias. André, bem-vindo. Exatamente, Tiago, muito obrigado. O presidente da Câmara, Hugo Motta, quer votar já na próxima semana o projeto de lei que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto, já aprovado pelo Senado, estabelece que todos os produtos e serviços de tecnologia devem conter mecanismos para impedir ativamente o uso por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para esse público ou quando não forem adequados também a esse público. Motta afirmou que é preciso dar uma resposta rápida à questão da adultização e exploração sexual de crianças nas redes e afirmou que se trata de uma pauta inadiável. Tiago. E uma outra questão, como é que o Senado se planeja para debater o tema? A gente tem falado muito sobre a Câmara, mas o Senado, André? Sim, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, convidou o influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, para participar de uma sessão de debate sobre essa questão da adultização de menores de idade. Denúncias feitas por ele na última semana sobre a exploração infantil em plataformas digitais motivaram uma série de proposições para regulamentar o uso de imagens de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Felca ainda não se manifestou sobre esse convite e ainda não existe data, não foi definida uma data para a sessão ocorrer sobre o tema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai instalar a comissão parlamentar de inquérito da pedofilia. Essa CPI foi proposta em 2023 pelo senador Magno Malta, mas só foi desengavetada agora, justamente depois das denúncias do influenciador Felca. Tiago. Pois é, toda essa polêmica surgiu a partir desse momento. O André Anelli está daqui a pouco. Cristiano Vilela, aqui no nosso estúdio, já eu falo com a Dora Kramer também. Bom, você é pai, são crianças pequenas, obviamente, você tem preocupação com isso. Agora, esse tema é um tema meio que une os parlamentares, tanto direita, esquerda, centro, porque é algo que talvez desperte mais a atenção de todos, ao contrário da própria regulamentação geral das redes sociais, não é? Exatamente, talvez isso possa ser um primeiro passo para que se possa haver algum tipo de regulamentação, não dentro do viés das discussões que são travadas no parlamento, no judiciário, mas dentro de um viés de um tema que é um tema realmente caro para toda a sociedade. Quando se trata dessa adultização de crianças, é algo que é reprimido independente de coloração política, independente de lado, é algo que é defendido pela sociedade. E, nesse sentido, o Congresso ele tem que se mostrar bastante atento a esses reclamos, especialmente nesse momento, onde o tema ganhou grande destaque, e talvez se aproveitar desse contexto para que possa avançar numa legislação nesse sentido, porque, de fato, não são poucos os casos realmente que têm chamado a atenção e que muitas vezes acabam se perdendo no grande fla-flu de política que ultimamente passou a viver o nosso país. Ô Dora, ontem você falava que isso era fogo de palha, agora é um fogo de palha mais ou menos, ou não, porque os congressistas estão se mexendo, e precisa de mais uma CPI nesse caso? Ô, Tiago, eu não falei que era fogo de palha, eu falei que eu tinha medo de que fosse um fogo de palha, olha só, não fiz esse julgamento, aliás, seria excelente se não for fogo de palha, né? Porque a gente fica com essa suspeita, porque é muito comum, né? Os assuntos surgem e depois eles morrem. Agora, se realmente houver aí um despertar, mas o despertar geral que eu digo, não é só Congresso, não. As plataformas são omissas, ganham dinheiro com isso, sabe? Aí se inventa essa nova terminologia, adultização, isso é exploração de criança, entendeu? A velha exploração de crianças. E agora, que interessante, né? No mesmo ambiente digital, onde graça esse tipo de coisa, essa exploração, foi nesse ambiente que surgiu esse rapaz
outras iniciativas, outras pessoas, como se disse, a CPI, mas esse rapaz fez um trabalho completo, ele didático, e foi esse mesmo ambiente digital que permitiu esse despertar agora, que seja duradouro. Agora você me pergunta, precisa uma CPI? Olha, em tese, não, mas a CPI, qual que é a função da CPI? Não necessária, ela dá visibilidade aos assuntos, e se for uma coisa elevada, como disse o Vilela, sem o viés político, ideológico, e sim mais sob o viés da necessidade social, com esclarecimento de paz, nas escolas, enfim, há muito que se fazer nesse campo, porque nada é feito, então está tudo por fazer. Então, nesse sentido, a CPI, para dar visibilidade, para que as pessoas tenham conhecimento dos fatos, das pessoas e dos assuntos, aí eu acho que mal não faz, se for bem conduzida e não virar um circo, o que seria lamentável. É sempre lamentável, mas com esse assunto seria mais lamentável ainda.